Sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade hoje ao nosso estudo de Filipenses. Mas chegando por aí, essa live de hoje vamos estar no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 12 ao versículo 21. Vamos esperar mais os irmãos chegarem aí na área. Olha aqui, rapaz, já está chegando gente. Pai Senhor, eu cheguei um pouquinho atrasado aí hoje, mas vai dar certo. Olha aí, os irmãos estão chegando aí. Pai do Senhor aí, os irmãos já chegaram. Já tem aqui Mãe Euda, já chegou. Pai do Senhor. Aqui minha mãe também já está por aí. Denise Helena. Meu pai também já chegou. Graça e paz, irmãos. Graças a Deus. Mais um dia concluído. Com a graça de Deus, estamos aqui hoje para orar e ler a palavra de Deus. Amém? Os irmãos dão um retorno aí se o áudio está chegando chiado aqui, irmãos. Eu ainda demorei um pouquinho a entrar aí, rapaz, que tinha um grilo aqui, rapaz. Queria falar mais do que eu hoje. Incrível. Aí vamos ver se ele aparece de novo. Se escondeu. Graças a paz do pastor Wilson Júnior, já está aí na área. Irmã Simone também. Paz do Senhor a todos. A irmã Isabela também está na área, graças a Deus. Pois é, irmãos, falei agora há pouco. Tinha até colocado aí um post aí no Instagram. E nós vamos hoje continuar o nosso estudo aí de Filipenses, capítulo 3, versículo 12 ao versículo 21. O pastor Wilson Júnior está dizendo que foi ele que enviou o grilo. Rapaz, esse grilo está com uns 20 minutos que eu procuro ele aqui, rapaz. Quando eu me mexo para pegar ele, ele some. Mas é assim mesmo, né? Então, irmãos, vamos ver se os irmãos puderem enviar aí para mais pessoas, avisar o pessoal que já chegou. A irmã Silvone aí na área, Pai do Senhor, irmã Silvone. Bom, enviando aí para o pessoal. Graças a Deus. Vamos ler a palavra dele. Ali o irmão Agostinho também está na área. Graça e paz aí, o irmão Agostinho, graças a Deus. A sua família aí também. Amém, irmãos. Vamos orar. Quantos outros irmãos vão chegando aí? Eu não peguei nem violão hoje para a gente gastar mais tempo aqui no texto, certo? Então, quem chegar atrasado aí vai chegar no meio do estudo. Vamos orar. Amado Pai, Senhor, graças te damos por cada um dos irmãos que estão aqui, Senhor, famílias representadas, pessoas que têm escolhido, Senhor, encerrar seus dias, Pai, ouvindo pessoas que oram e que leem a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, abençoa ricamente cada um desses irmãos, Pai. Só Tu sabe como foi o dia de cada um, e tribulações que acontecem, bênçãos, e muitas coisas acontecem, Pai. Em tudo somos dependentes de Ti, em tudo somos gratos, em tudo podemos ver a Tua mão, Senhor, nos guiando, Pai. Vem estar conosco, Senhor, no final desse dia, aqui nessa reunião, Pai, online, que o Senhor possa estar abençoando ricamente cada um dos Teus servos, abrindo seu coração para ler a Tua palavra, compreender o que aconteceu aqueles servos inicialmente e o que o Senhor fala para nós ainda hoje. O Senhor ouve, o Senhor fala, o Senhor é presente, o Senhor se importa com cada um de nós e o Senhor tem conduzido nossas vidas até a Ti, Senhor. Que possamos permanecer nesse caminho, Pai. Abençoa aqueles que estão aflitos, ansiosos, que estão envolvidos em bastantes problemas, Senhor. Só Tu és a solução, só Tu és o descanso, só Tu és aquele que pode resolver qualquer coisa, Pai. Abençoa cada um dos irmãos que estão aqui essa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém.
Rapaz, irmão, deu um salto aqui na adoração. Vamos orar mais que apareceu mais gente, viu? Chegou aqui, irmão Márcio Cleuto, irmão José Wellington. Pai do Senhor, cada um desses irmãos. Graças a Deus. Márcio Cleuto aí, direto do Aquiraz, rapaz. Deus te abençoe. Fica por aí, ó. Irmã Eridan, irmã Catiane, irmã Carmen. Rapaz, muita gente. Irmão Gabriel, Luana. Irmã Francisca Nogueira, irmã Cildinha. Deus abençoe cada um dos irmãos. Amém? Se alguém, irmãos, puder colocar aí o texto aí de hoje, para a gente fixar aqui o comentário, é Filipenses, capítulo 3, versículo 12 ao versículo 21. Certo? Olha aí, a irmã Terezinha também já está na área aí, graças a Deus. Então, alguém puder escrever aqui, olha o Márcio aí. Graças a Deus. Sexta-feira tá por aí, né? Então vamos lá, irmãos. Vamos ler a palavra de Deus. Se você puder acompanhar comigo, você vai conseguir perceber mais detalhes do texto e do que nós estamos tentando falar por aqui, irmãos. Deixa eu só mexer aqui. Isso. Olha aí, rapaz, o pastor enviou aí. Consegui de novo. Irmãos, então vamos lá, leitura, certo? Já tem aí uns tempinhos. A irmã Iura também foi rápida aí. Então vamos lá, irmãos. Diz assim a palavra de Deus. Filipenses 3, versículo 12 ao 21. Paulo já venta aqui, é como se o nosso texto já começasse no meio da ação, certo, irmãos? Então pode parecer meio confuso agora, mas depois a gente faz uma recapitulação. Diz assim: não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas, naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra, e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam, porque muitos há dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Olha aí, irmãos. O texto é bom, né, irmãos? Nem a palavra de Deus é bom demais. Só me enquadrar aqui, irmãos. Vamos orar aqui novamente. Já chegou outros irmãos aí, depois que nós oramos, a gente começar a ver o que esse texto está dizendo. Senhor, tua palavra foi lida, teus servos estão em suas casas. Abençoa, Senhor, abre nossos corações. Fala conosco essa noite, Pai. Que possamos sentir, perceber, verificar, confirmar o testemunho do Senhor nas palavras desses versos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então veja, irmãos. Acho que o bonito do grilo voltou, irmãos. Então veja o seguinte, não sei se está muito alto aí, vamos continuar. Nos versos aqui anteriores, irmãos, Paulo vai estar contra esses falsos mestres que estavam ali assediando a igreja, para que buscasse ali uma segurança
nos ritos judaicos para somar ali a fé, para somar a fé que eles tinham, eles criam em Jesus. Então chegou ali na área os falsos mestres contra ali, que estavam ali assediando a igreja, certo? E o propósito deles era que a igreja começasse a voltar a praticar ritos judaicos para somar a fé que eles já tinham. E esses ritos somados à fé iria criar a verdadeira fé, certo? Então o objetivo desses falsos mestres era ali fazer com que as pessoas de outros povos, certo, que não eram judeus, no caso dos Filipos, aceitassem ser circuncidados, aceitassem fazer abstenção de alimentos normais na cultura deles, mas que não eram permitidos na cultura judaica. Então eles queriam que esses irmãos também seguissem isso, a guarda do sábado, praticar ritos judaicos, os mais diversos, festas e outras cerimônias. O ponto alto para eles era ser circuncidados. Então, irmãos, pense que aceitar isso seria estranho, certo? Seria estranho também hoje, mas com certeza, irmão, você conhece pessoas tentando fazer isso até hoje, não é assim? E as pessoas, por incrível que pareça, gostam quando praticam essas coisas, certo, irmãos? O irmão Sam chegando aí na área aí, Pai Senhor. Então veja, as pessoas gostam quando praticam essas coisas, por mais estranho que possa parecer, certo? Elas se sentem bem fazendo arcas da aliança. Você já viu na televisão, internet, alguns locais fazendo um símbolo da arca, faz uma arca ali artesanal, certo? E era proibido fazer cópias da arca pela lei. O irmão Batista até há poucos dias falou sobre isso, ou foi na live ou foi aqui na igreja. Mas mesmo assim as pessoas fazem até hoje. As pessoas veem o símbolo, querem tocar, embora seja proibido tocar na arca. Então veja, era proibido fazer a réplica, eles fazem. Era proibido tocar nela, eles tocam. Eles querem guardar o sábado ainda hoje. Eles querem fazer as festas ainda hoje. Então é comum as pessoas colocando versículos enrolados pela casa, enroladinhos, por bolsas, no local de trabalho, Bíblias abertas para servir ali de um tipo de amuleto. Não vai demorar para aparecer alguém ainda defendendo a questão da circuncisão, irmãos. Como o irmão Agostinho colocou aqui no comentário, isso existe muito hoje, certo? Existe muito hoje. Então, mas pense um pouco, irmãos, o que leva as pessoas a terem esse tipo de ação, certo? Alguns ainda repetem: não, nós cremos em Cristo, Jesus é meu Salvador, eu sou da nova aliança, mas porque mesmo assim eles desejam cumprir esses procedimentos para conseguir coisas, certo? Em cima de, ó, irmã, e outra que colocou aqui, ó, tocar o chofar, isso aí tem muito agora, né? Então veja, Paulo vai dizer no nosso texto aqui, já o capítulo 3 inteiro, que esse tipo de pessoa pode estar buscando ou procurando segurança. Primeira coisa que ele faz. E contra isso ele diz no versículo 1 do capítulo 3: alegrem-se no Senhor, e isso é para a sua segurança. Lembre, irmãos, que quando Paulo fala assim, ó, alegrem-se no Senhor, ele está focando aqui na figura de Jesus, certo? Depois, Paulo vai dizer que se o problema é de confiança, ele mesmo tinha tudo que o sistema, certo? Aspas, sistema pode oferecer. Eu digo aqui o sistema, irmãos, aqui no sentido de cumprimento de leis, sacrifícios, festas, aqui também no sentido político, certo? Paulo tinha um status que ele já havia alcançado dentro do judaísmo. No versículo 7 do capítulo 3, Paulo diz: eu pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora eu considero elas insignificantes por causa de Cristo. O versículo 8 ele diz: sim, todas essas outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer
a Cristo Jesus. E aí ele vem dizendo: eu quero ser encontrado nele. Eu não quero ser encontrado com a minha própria justiça vã, morta. Eu quero a justiça dele que vem sobre mim. Eu quero conhecer no sentido ali de estar fisicamente em sua presença, ressurreto pelo poder, pelo seu poder diante dele, sendo participante dos seus sofrimentos, tornando-se semelhante a ele em sua morte. Então ele diz no versículo 12 a 14 o que nosso texto vai falar. E ele começa no versículo 12 o seguinte, irmãos: tendo essa listinha de coisas, dito, Paulo diz: eu não falo isso como se já tivesse alcançado a ressurreição, ou que eu seja perfeito, certo? Mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para o qual Cristo Jesus me conquistou. Perceba nessa fala de Paulo a primeira frase: não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, certo? Paulo está dizendo aqui, não estou dizendo que já obtive tudo isso que foi colocado assim, ou que já alcancei a perfeição. Alcançado, irmãos, é bem interessante esse texto. Nas versões aqui corrigida fiel e na versão corrigida, você tem a palavra alcançado, obtive, certo? O sentido aqui é que Paulo está dizendo: olha, eu não peguei tudo isso com as mãos, certo? É esse o sentido aqui. Ele está dizendo: eu não sou perfeito. Ele diz: eu não tenho status de pessoa perfeita, mas eu prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso, em algumas versões diz, por Cristo Jesus. Então veja que Paulo diz assim, irmãos: olha, eu prossigo, eu persigo, eu corro prontamente, mas eu prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Olha isso aí, irmãos. Paulo demonstra que, olha, eu tenho uma meta: conquistar essa perfeição. Conquistar aqui, irmãos, não é sobre salvação. Isso já é um pressuposto aqui no texto. Paulo está falando é sobre desejar estar presente no grande teatro de adoração a Deus, que só os filhos têm acesso. Só os filhos, aqueles que foram conquistados para esse dia, certo? Só os filhos têm esse acesso. E o acesso é quem? O Rei Jesus, certo? Como a irmã Yoda colocou aqui, ó, eu não julgo que tenha alcançado. Agora chega o versículo 13, irmãos. Ele diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas faço uma coisa, é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então Paulo continua, ele vem na pegada, certo? E ele diz: irmãos, eu mesmo ainda não cheguei lá, eu ainda não alcancei. É como ele dizendo assim: eu ainda estou aqui, certo? O interessante é que a palavra que foi traduzida aqui, pelo menos na minha versão, por julgo, quando ele diz assim, ó, irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Essa palavra julgo, não sei como está na sua versão aí, ou penso, algumas versões têm isso, traz a metáfora de alguém, certo? Que passa a sua conta para outra pessoa, certo? É como se ele estivesse dizendo: eu ainda carrego o meu bastão, eu ainda não passei para outro, eu ainda luto, como qualquer um de vocês, até alcançar o que Deus preparou para seus filhos. E ele, no meio disso, ele diz: uma coisa eu faço. E o que é? Versículo 13: esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Veja isso, irmãos. O literal aqui, esse esquecendo-me das coisas que atrás ficam, seria o seguinte: foi entregue ao esquecimento. Eu estou despreocupado. Quer dizer, seguramente esquecer. E ele diz, depois disso ele vem avançando. Eu não só esqueço, eu avanço, certo? Ele diz: avançando
para as que estão diante de mim. Versículo 13. O literal aqui, irmãos, e isso nós vamos trabalhar um pouquinho mais na frente, é o seguinte: esse avançando, literalmente seria estender-se adiante. Ele diz assim: olha, eu estou aqui esquecendo do que ficou para trás e avançando. E quando eu avanço, eu estou me estendendo para o que vem da frente. Perceba que Paulo, irmãos, aqui está demonstrando aos irmãos para onde eles devem o quê? Olhar, para onde eles devem caminhar, para onde eles devem ser direcionados, certo? Como o irmão Agostinho colocou aqui, devemos prosseguir para o alvo, Cristo. Gabriel colocou, é verdade. Então veja, irmãos, Paulo vai colocar onde? Eu tenho um alvo, versículo 14. Literal aqui de Paulo, essa palavra alvo, quando você fala assim alvo, irmão, você pensa o quê? Vamos pensar assim, na melhor das hipóteses, você vai pensar naquele negocinho assim, ó, circular, colorido, e o cara joga assim, ó, aquele dardozinho, o alvo. Não é assim, irmão, que você pensa? Quando Paulo escolhe essa palavra, ele está se tratando como se ele fosse um sentinela, um guarda, um observador, olhando um sinal distante, longe, algo em vista, certo? Ele tem um alvo, está lá o cara olhando, perseverante, prossigo para o alvo. Veja que ele está só olhando e ele não está preso, parado, certo? Ele não passa essa mensagem, ele diz: eu estou andando. E esse prossigo, irmãos, aqui é corro. Eu corro para o alvo. Eu não tiro o olho do local lá na frente, e eu corro até ele. Então veja, irmãos, a vida cristã é algo que você, não é algo que você compra e leva para casa e agora você pode usar por um tempo e depois coloca numa estante e compra outra coisa para passar o tempo, irmãos. Não é esse o propósito. A vida cristã é colocada aqui como uma jornada até você chegar no prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A linguagem que Paulo coloca aqui, irmãos, é de jogos. Jogos, esses tipos de jogos olímpicos. Já existia esse tipo de jogos na época dele, certo? E ele fala essa linguagem do povo, jogos. E ele diz assim: olha, eu corro pelo prêmio da jornada concluída, para aqueles que completaram a jornada. Irmão, nós temos que começar e terminar a nossa jornada, certo? Veja que a visão dele, como a mãe Yoda colocou aqui, a visão dele estava direcionada e correndo, certo? O irmão José Wellington colocou aqui com os pés na terra e os olhos no céu. É bem assim mesmo. Então veja, irmãos, a corrida só termina depois que o último passa pela linha de chegada. É assim que funciona. Mesmo que você chegue... Quando eu estava escrevendo aqui, irmãos, pensando hoje, e quando eu cheguei nesse verso, me lembrou muito aquela maratonista. Acredito que todos vocês já viram essa cena, uma foto. Foi nas Olimpíadas aí de 80 e pouco, 84, se não me engano. O nome era uma suíça, Gabrielle Anderson. E ela é aquela maratonista que chegou para concluir a prova e ela estava toda machucada ali, cheia de sequelas, o corpo exausto, sem conseguir andar direito, certo? Então veja, irmãos, é uma imagem assim que Paulo está vendo. Olha, mesmo que você chegue lá no final da jornada, todo cheio de sequelas, certo? Com o corpo exausto pelos problemas do caminho, você tem que terminar. Enquanto eu estudava, que um dos comentaristas, Craig Kinner, ele colocou uma frase interessante aqui no meio do comentário dele. Ele disse assim: para vencer é preciso manter os olhos fixos na linha de chegada. O prêmio lá na época de Paulo, irmãos, era um ramo de palma. Já pensou? O prêmio antigo era um ramo de palma. Para Paulo, irmãos, o prêmio era o soberano chamado.
é a revelação total de Cristo na ressurreição. Versículo 10, versículo 11 de Filipenses 3. A vocação, em algumas Bíblias, o chamado que recebemos. Veja, irmãos, que essa soberana vocação, esse soberano chamado, ele vem de Deus. Ele tem uma origem. Deus é a origem. Jesus aparece aqui como um prêmio da jornada. Esse conjunto nos leva aos versículos 15 e 16, onde Paulo clama por maturidade daqueles que estão lendo a carta. Veja isso aí, irmãos. Filipenses 3, 15 e 16. Diz assim: por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos o mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Então veja, irmãos, esse versículo é bem interessante. Se você tem aí na sua mão, irmãos, a Bíblia Corrigida Fiel, a Bíblia Corrigida, certo? A versão, você vai ver essa frase: por isso, irmãos, todos quantos já somos perfeitos. Aí quando você lê isso, irmãos, aí você para e pensa assim, peraí, Paulo, mas você não acabou de dizer que não era perfeito? No versículo 12, como foi que agora você já está dizendo que é perfeito? Certo, irmãos? Então aqui há uma divergênciazinha na tradução, certo? As Bíblias NVI, a Almeida Atualizada, NVT, essas mais recentes, elas conseguiram captar melhor a tradução, certo? E aí você vai ver o que? Nessa mesma frase, nessas outras Bíblias, vai ter algo assim: todos nós que alcançamos a maturidade. Está vendo? Paulo não está dizendo que ele é perfeito, que alguns dos irmãos ali eram perfeitos. Ele está dizendo, todos os que já alcançaram maturidade, sintamos o mesmo. E se sentir alguma coisa, e se tem algum entre vocês que sentem algo diferente, Deus vai esclarecer com o tempo, certo? Então, nós já temos aí esse pontinho na tradução. Paulo está falando sobre maturidade. Todos nós que alcançamos maturidade. Se não há maturidade, o que Paulo diz? Saiba que Deus esclarecerá tudo a vocês. E aí chega no versículo 16, e ele diz o seguinte, olha: naquilo que nós já chegamos, certo? Naquilo a que nós já chegamos, aí veja, irmãos, Paulo está dizendo, olha, vocês já estão aqui num estágio, não caminhem para trás, não saiam atrás de outro torneio, certo? Vamos ver aqui o tempo todo agora Paulo falando o progresso de um maratonista, certo? De alguém correndo. Veja o progresso. Ele diz, olha, vocês foram chamados, convocados para uma maratona, uma jornada. Deus é a origem, versículo 14. Deus colocou vocês nessa corrida. O irmão Agostinho colocou aqui, vocês são vasos de barro, certo? Qual é o ápice dessa cena? Você correndo. Qual é o ápice? Versículo 10 e 11. O ápice são os vencedores que conhecem Cristo totalmente na ressurreição. E aí ele vai dizer, beleza, fiquem, vocês já estão aqui, vocês já conseguiram alguma coisa. E daqui, eu vou para trás? Não. Veja como ele vai dizer agora que caminha. Versículo 16. Olha aqui, onde eu leio, a irmã Yuri colocou aqui, na corrida amadurecemos porque essa é a vontade de Jesus. Com certeza, irmã Yuri. E Paulo, olhando para isso, diz aqui no versículo 16, andem. Certo? Esse andem, certo, irmãos, aqui é andar em fileira como soldados. Quando ele diz assim, naquilo a que já chegamos, andem segundo a mesma regra, certo? Qual é a regra aqui, irmãos? Maturidade, certo? Andem como soldados, certo? Mesmo passo, ritmo. Tentem ali andar em bloco. Citam o mesmo, versículo 16, outro aspecto. Pensem a mesma coisa.
reflitam sobre as coisas. E aí você volta à cena da jornada. Paulo diz assim: olhem como estão correndo, como eu estou correndo, olhem para mim como eu estou correndo. Versículo 17: sede também meus imitadores. E ele diz: olha, sede meus imitadores, tenham cuidado, aprendam com aqueles que seguem o nosso exemplo. Por que ele está dizendo isso, irmãos? Por que Paulo está dizendo: olha, quando vocês estiverem correndo, vivendo, andando, olhem, imitem os que seguem o nosso exemplo. Paulo parece dizer aqui, irmãos, que há muitos que estão correndo, certo? Mas eles estão correndo uma jornada diferente, certo? Há muitas pessoas correndo de forma errada. Cuidado, irmãos, para não seguir as pessoas erradas nessa jornada. Paulo vai colocar essas pessoas aqui. Monsami colocou assim: para que nenhum fique para trás. Por isso é ideal andar no bloco, certo? E Paulo diz: olha, irmãos, sigam as pessoas certas, porque existem muitos inimigos da cruz. Paulo diz: olha, eu digo isso chorando. Imagine, irmãos, veja a cena e o Paulo escrevendo a carta. Enquanto ele fala isso, ele está chorando, certo? E ele diz no versículo 18 sobre essas pessoas: porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, versículo 18, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Veja isso, irmãos, na linguagem da corrida, Paulo fala assim: olha, há momentos em que aparecem pessoas correndo ao seu lado. Eles parecem que vão para o mesmo prêmio que vocês vão, mas pouco a pouco, no decorrer da jornada, eles vão sair levemente do caminho, certo? Mas veja, irmãos, começa com um desnível pequeno e aí vai se separando e nunca mais vira o mesmo caminho. Um pequeno desvio e ele já fez outro caminho. O fim deles, Paulo vai dizer, é a perdição. Eles estão rumando para a perdição. Paulo vai dizer que muitas dessas pessoas, o Deus deles é o próprio ventre. Em algumas versões tem seu próprio apetite, talvez seja a melhor tradução. São pessoas que pareciam adorar a Deus, mas que na verdade adoram seus próprios desejos. Aqui vemos, irmãos, claramente o problema da vontade, certo? Colocado em holofotes por Paulo. Ele diz assim: olha, o tempo todo essas pessoas estão naquele lema: faça a sua vontade. Você pode tudo. Como foi colocado aqui, acho que é o apóstolo João que fala: estava entre os nossos, mas não era dos nossos. Estava entre nós, mas não era dos nossos. Em Hebreus também tem esses alertas. Então veja, irmãos, são pessoas que estão o tempo todo naquela máxima: faça a sua vontade. Você pode tudo. Não existe absoluto. Não existe verdade absoluta. Só existe vontade. Faça o que quiser, seja o que quiser. E esse mantra, irmãos, pressupõe o quê? Uma coisa: que a vontade é um Deus, que a vontade é a verdade, que a vontade é absoluta. E aí é que está o problema. Paulo colocou no mesmo verso, irmãos, nós estamos aqui no versículo 19, ele vai dizer o seguinte: olha lá, como o irmão colocou aqui, irmão Sam colocou joio. Eita, irmão, veja só, olha aí, irmãos. Paulo vai dizer o seguinte: olha, eles parecem vencedores, mas a glória deles é para a sua confusão. Veja o que ele já disse, irmãos. São pessoas que se vangloriam
do que é vergonhoso. Falamos isso aí outras noites atrás. Eles rejeitam ser discipulados. Eles se preocupam somente com sua vontade sendo realizada. Paulo diz, irmãos, e ele diz isso com lágrimas, porque isso é triste. Então ele contrasta o final que eles esperam, certo? O final dessas pessoas. E ele vai agora falar o contraste, o final que espera os discípulos verdadeiros. Porque essas pessoas são como aqueles que fracassam no discipulado. E como são aqueles, como terminam aqueles que permanecem no discipulado? Versículo 20, certo? Como a irmã Iora colocou, muitos cheguem-se, coma e beba, se alegrem. Hoje pedirei a sua alma, um alerta, né? As pessoas não escutam. Passa e vai passando, certo? Aqueles que são ali, que permanecem, perseveram até o final. Veja o versículo 20 e versículo 21, irmãos. Paulo vai falar sobre o final da carreira deles. Diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Veja, irmãos, Paulo vai concluindo dizendo: olha, a nossa cidade está nos céus. De lá nós esperamos vir o Senhor, o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Interessante que aqui, quando fala da cidade, certo? Os comentaristas lembram que os filipenses, eles eram uma colônia, irmãos, romana. Eu pensei que não ia dar muito tempo eu abranger esse tema e não escrevi muito sobre isso, certo? Mas funciona assim: 40 anos mais ou menos, um pouquinho mais antes de Cristo, no calendário normal, certo? Os romanos estavam ali envolvidos em uma guerra civil, certo? E no meio dessa guerra, eles saíram aí para outros locais guerreando. E quando eles estão voltando, existem dois aí, os generais, né? Que são, como é que chama? Tem o nomezinho deles lá, que são bastante vitoriosos. Um deles é até o Augusto César, vai se tornar Augusto, certo? E aí eles vêm e tem no meio do caminho ali das guerras a tropa cansada, certo? E eles pegam e juntam o território ali que se torna a cidade de Filipos e dão aos soldados tudo. E ali passa a ser uma colônia de soldados romanos, certo? E numa colônia, irmãos, você tem ali pessoas que agora estavam não muito longe de Roma, dava para ir de barco e tudo mais, e não estavam muito longe de Roma, mas eles também tinham ali as suas propriedades, e agora todo aquele pessoal ali foi tornado cidadão romano. Então veja que os filipenses, já agora 100 anos na frente, na época de Paulo, eles ali sabem o que é ter essa cidadania diferenciada, certo? Eles sabem o que é ter essas vantagens sobre as demais cidades, e eles valorizam a sua cidadania, certo? E além disso, de eles valorizarem ali a sua cidadania, há também um problema, e é disso que Paulo está tratando nos primeiros versos, nós conversamos já um pouquinho sobre isso, que os falsos mestres estavam oferecendo a eles um novo tipo de cidadania. Se eles se circuncidassem, eles seriam meio judeus, meio cristãos e ainda eram romanos. Então veja, eles já tinham ali essa posição elevada. Somos uma cidade colônia romana. E agora estava sendo oferecido: olha, vocês também podem ser uma colônia judaica, uns crentes meio judeus, certo? Paulo vai dizer: olha, esse conjunto de coisas vai rumar para a destruição. Então Paulo declara aqui nesse texto, versículo 20, que aqueles que servem a Deus
têm a sua cidadania nos céus. Eles esperam pelo seu Salvador, o Rei, o Senhor Jesus. E ele vai dizer aonde vai a sua esperança. E ela caminha para o versículo 21, onde ele diz que transformará o nosso corpo abatido. Esse transformará, irmãos, é uma forte expectativa pela transformação total, para ser conforme o seu corpo glorioso. É o que o texto vai dizer no versículo 21. Deixa eu ler aqui, ó. Versículo 21. Ele tomará nosso frágil corpo mortal e o transformará num corpo glorioso como o dele, usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas a seu domínio. Então veja, irmãos, é para isso que nós olhamos, certo? É para isso que nós olhamos. Conformidade com Cristo, identificação com seu corpo glorioso. Veja, irmãos, que está sendo ofertado a eles na circuncisão, eles terem ali um corpo, eles já têm ali um corpo de filipenses, nascido de Filipos, com cidadania romana, e agora está sendo oferecida a eles a circuncisão. E aí eles, os que se circuncidarem, teriam um corpo meio judeu, uma identificação étnica. Mas Paulo está dizendo, olha, a nossa identificação é com o corpo glorioso de Cristo. E é isso que esperamos. Não se contentem em parecer homens dissimulados. Não tentem inventar uma espiritualidade segundo a vontade de vocês, para servir a si mesmos, definindo o que é certo, o que é errado, o que devo largar, o que não devo, ou você mesmo escolher como deve adorar a Deus. Paulo diz que isso é servir a sua vontade. Então ele diz assim, irmãos, a nossa identificação é com o corpo glorioso de Cristo. E enquanto Paulo fala, irmãos, dessa forte expectativa de transformação do corpo, ele sinaliza o nosso estado atual. Como ele faz isso? Ele vai transformar o que, irmãos? O nosso corpo abatido. Irmãos, Paulo não se faz de super crente, de super apóstolo. Ele é gente como a gente. Ele diz, veja, o nosso corpo abatido. Corpo abatido, irmãos, é tanto dele quanto dos irmãos, como o nosso. Ser cristão, irmãos, passa por um corpo abatido. São perseguições, são renúncias, são mortificações. Não vale essa onda, irmãos, de vencedores da fé que não andam com o corpo abatido. Certo? Esse tipo de sucesso não vem de Deus, é engano. Você está com o corpo abatido, irmãos, de tantas lutas. O apóstolo Paulo também estava. Mas veja, Deus, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas, transformará o seu corpo em corpo glorificado. Você pode aí estar, irmãos, cansado de tantas lutas e jornadas. Às vezes você está igual aquela maratonista que eu falei acima, está andando só com uma perna, a outra vem puxando. Mas olhe, irmãos, para aquele que está te aguardando no final da estrada. Aquele que chamou, que convocou você para essa luta, está aguardando para usar o seu poder eficaz e fazer ressurgir um filho em um corpo glorificado. É esse o caminho do apóstolo, é essa demonstração que ele está fazendo para nós, para os irmãos ali. Ele está demonstrando, olha, é para lá que nós vamos, é assim que a gente anda, é para aquilo que a gente olha, é isso que a gente esquece, certo? Cuidado com quem anda aí do seu lado, certo? Então veja, irmãos, nas nossas conclusões aqui, tudo tem a ver com para onde você está olhando, é a primeira coisa. Para quem você está olhando, irmãos, enquanto você corre? Porque você está olhando todo o tempo e imitando o todo o tempo. O problema é o que eu estou imitando. O que eu estou imitando quando eu estou em casa? O que eu estou imitando quando falo com a família? Quando eu estou no trabalho? Quando eu estou no percurso?
quando estou em momento de descanso? O que eu estou imitando? O que eu estou imitando quando estou pensando? Quando estou com os irmãos, o que estou imitando? O que estou fazendo? Maratona, irmãos. Como os irmãos aí falaram, alguns na live aqui já, não se percorre na velocidade. Não é sair correndo de qualquer jeito. Maratona é continuidade. Percebe que o tempo todo Paulo está falando do que eles veem sempre, todo ano. Jogos. Certo, irmãos? Maratona não se percorre com velocidade, mas é continuidade. Quando você assiste, irmãos, uma maratona na televisão, hoje em dia, né? Naquela época eles tinham que ir lá ver. Quando você assiste, por que as pessoas estão correndo? Elas estão correndo para ganhar? 10 ali, irmãos, 3, 5 estão correndo para ganhar. Pelo que os outros correm? Os outros correm para terminar. E você, irmão, como você quer terminar? O nosso vencedor da prova é Cristo. Ele é a primícia. Nós estamos correndo para terminar a jornada. Cole nas pessoas certas, irmão, no caminho. Siga o ritmo das pessoas certas. Tem hora que o ritmo aumenta, mas tem momentos em que o ritmo diminui. Tem alguns momentos que você anda só. Nessas horas, irmãos, olhe para o pelotão que vai na frente. Faça uma força. Chegue junto, como o irmão Santo falou. Ande junto com os outros. Não olhe para quem está do lado de fora do caminho da jornada. Não olhe para aqueles que estão fora da maratona. Eles parecem descansados, né? Estão lá batendo a palma, gritam. Mas não são eles que você deve imitar. Eles não estão correndo. Você que está correndo. Então, irmãos, esteja atento enquanto você corre. Qualquer hora, você já viu isso na televisão. Qualquer hora alguém vai sair das cordas. Alguém estava lá fora, entra dentro da corrida e tenta lhe agarrar para tirar da corrida. Cuidado com aqueles que parecem corredores. São velozes na largada. Já viu? Quando começa a prova, tem aqueles que correm, não chega nem na próxima esquina. Certo? Eles parecem ser os caras, né? Aí vai você ver eles correndo, eles vai sair correndo, acelerado, perde a força. Você imitou as pessoas erradas. Você seguiu a pessoa errada. Eles cansam da vida que eles estão vendendo. Você também vai cansar. Então veja, irmãos. Vejam os que terminam a prova. Eles só querem manter o ritmo. Cada um tem um ritmo, irmãos. Vá com calma. Termine a prova. Olhe o pelotão na frente. Alcance. Pegue o ritmo. Esteja do lado das pessoas certas. E aí aqui, quem também pode ver nesse texto é pelo que você tem corrido. Pelo que você tem corrido, pelo que você tem se dedicado. Utilizar a bênção do seu dia, semana, dos seus anos, do seu tempo, do seu coração, dos seus sentimentos. Paulo diz, irmãos, aqui, olha, no versículo 12. É bem interessante esse versículo. Ele diz o seguinte, olha, nós corremos pelo que nós fomos conquistados. Veja esse versículo direito, irmãos. Corremos pelo que fomos conquistados. Ele diz no 12, eu corro para conquistar aquilo pelo qual Cristo me conquistou. Veja a grandeza do que ele está dizendo, irmãos. Se vivemos por Cristo, se Ele nos conquistou, então, irmãos, não corra para conquistar o pecado ou conquistar uma satisfação de 5 minutos. Não jogue tudo fora para conquistar o que é passageiro, o que é temporário, o que é falho e o que vai acabar. Paulo diz, eu corro para Cristo. Veja aqui, irmãos, Paulo, o homem preso, que corre para Cristo, porque um dia Cristo conquistou seu coração. Então veja, irmãos, pare de ser comprado, conquistado por tão pouco. Pare de ser tão barato.
Pare essa corrida fora do caminho. Perceba como essas coisas, é o que Paulo fala no nosso texto, são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus. Se você foi conquistado por Cristo, irmão, saia do mercado. Pare de se vender. Pare de procurar coisas e coisas que só vão lhe decepcionar. Abra os olhos e veja diante de quem você está. Perceba que o Eterno fez por você. Responda com temor, com tremor, com alegria, com amor, com confiança, com dependência. Nosso texto também diz: esqueça o que ficou para trás. Não entramos no reino de Deus, irmãos, para ficar olhando para trás. O que vem atrás é destruição. E isso nós podemos ver em vários textos da Bíblia. Quando eu estava aqui pensando, me veio logo a imagem de Sodoma e Gomorra. Ló saindo com as filhas, a mulher, e a imagem que fica para trás é a da destruição. A cena, o barulho, o fogo, tudo é destruição. Olhe para frente, caminhe com alegria. Como você quer viver, irmãos, recorrendo à mesma vida de antes? Deixe para trás. Faça como o texto diz: entregue ao esquecimento. O que deve ser esquecido, irmãos. Paulo está dizendo: olha, vocês saíram do judaísmo, avancem para o Senhor com alegria. Foi do vício que vocês saíram, caminhem agora lúcidos com alegria até o Senhor. Foi de relacionamentos impróprios que vocês saíram, caminhem agora para o relacionamento perfeito com o Senhor. Foi de uma família totalmente esfacelada que vocês saíram, estenda suas tendas em direção à família de Deus. Avance para o que está adiante. A pergunta marcante aqui, irmãos, no texto é: o que está diante de nós? O que está diante de você? Paulo diz: eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E você, para onde você está andando? Prosseguindo, estendendo sua vida, estendendo suas tendas. Ainda citando Sodoma e Gomorra como exemplo, irmãos. Quando você volta capítulos atrás, quando tudo começa a acontecer, em Gênesis 13, não vai dar para mim ler o texto. Ló viu as campinas. Está lá Abraão e Ló. Não está dando muito certo a convivência das pessoas. E Abraão chega para Ló: escolhe para onde é que tu vai. O que tu escolher é teu, e eu vou para o outro lado. O que acontece? Ló viu as campinas de Sodoma. O que aconteceu? Seu coração foi conquistado. Seu coração foi conquistado. Tem uma versão que diz assim, ó: Ló foi, e eles pareciam que estavam num lugar alto, e ele desceu. Veja a figura: desceu, certo? E chegou a Sodoma, e ele estendeu suas tendas. Parece que Paulo está falando disso, né? Estendeu suas tendas até a cidade do pecado. Veja isso. Estava lá no alto com Abraão. Quero descer. Desceu. A vida já vai, ficando pior, né? Desceu. Estendeu as suas tendas até a cidade do pecado. Gênesis 3. Abraão, irmãos, ficou em outro local. Abraão escolheu uma pior adaptação. Escolheu ficar sem água, sem comida. Por que, irmãos? Por que Abraão escolheu isso? Porque Abraão não caminhava pelo que ele via, mas pelo que o seu coração queria. O seu coração, irmão, já tinha sido conquistado pelo Senhor. Assim que Ló vai embora viver o seu sonho, o que acontece no Gênesis capítulo 13? O Senhor chega e fala com Abraão e diz: Abraão caminha para a adoração, Ló caminha para a destruição. Veja os contrastes, irmãos. Corações conquistados.
Um pelo que a sua vontade queria e o outro pelo Deus que conquistou seu coração. Então veja, irmãos, não deixe seu coração ser conquistado pelo engano. Isso é um perigo constante. Muitas vezes a falta de recursos, irmãos, aqui pode ser um lugar de trabalho difícil, certo? Muitas vezes você tem ali falta de recursos onde você não está sem trabalho, certo? Ou então é um local difícil de se trabalhar, certo? Pode ser muitos outros problemas. E nesse lugar difícil vai ser o terreno pelo qual o Senhor vai te proteger da destruição e do perigo de ter o seu coração conquistado pelo mal. Deus está no controle, devemos confiar e andar segundo a sua jornada. Também aqui sobre o nosso texto, Paulo fala sobre crente maduro ou crente com maturidade. E o que ele fala é crente com maturidade não é crente perfeito. Então veja, irmãos, a maturidade ela deve nos levar a um grau acima de humildade e não de aposentadoria daquilo que é básico do Filho de Deus. Não há maturidade onde não há palavra e oração, não há comunhão com o seu povo, não há presença, não há correr junto, certo? Não tem aquela comunhão. Maturidade, irmão, serve para correr nos melhores caminhos do campo. Você sabe, a maturidade chegou para você, você sabe que caminhos você pegou e deu errado. Então você não vai mais por esse caminho. Os mais novos não sabem que caminhos pegam e que às vezes pode ter ali buracos. Os que têm maturidade, eles sabem. Então, aproveite a sua maturidade para correr nos melhores caminhos até chegar à ressurreição. Paulo, irmãos, não havia chegado à perfeição e ele não ficou parado dentro da prisão. Veja que um homem aflito pela igreja, orando, escrevendo, pregando, exortando, aconselhando, louvando, enviando amigos a lugares que ele não podia ir. Esse é um exemplo de maturidade. Então, irmãos, não corra para a aposentadoria da fé, corra para a linha de chegada. Nós somos cidadãos dos céus e nós aguardamos ansiosamente pelo Salvador, o Senhor, Rei Jesus. Ele virá para transformar tudo. E a transformação começa pela igreja e termina com ela diante dele. Amém, irmãos? Vamos orar. Que o Senhor possa estar aplicando essa palavra, falando com você essa noite. Amém? Senhor amado, Senhor, te agradecemos pela tua palavra, Deus, pelos teus servos. Agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos prepara para a jornada. O primeiro que o Senhor nos convoca, nos chama, nos coloca num caminho ainda sem saber para onde nós vamos. E o Senhor tem paciência, nos ensina, coloca pessoas ao nosso lado, Pai. Ó Deus, que nós possamos ter olhos abertos, inteligência, discernimento, para não pegar os caminhos errados, para não seguir as pessoas erradas, para não tomar as decisões que vamos nos arrepender a vida toda, para que possamos caminhar rumo ao Teu trono da graça, rumo, Senhor, a chegarmos à ressurreição diante do Teu Filho. Ó Deus, fala com cada um de nós, Senhor, protege-nos, protege o corpo da Tua igreja, protege cada uma das famílias aqui representadas, Senhor. Tu sabes que não são todos que já Te conhecem, não são todos que estão diante de Ti, Deus. Ó Senhor, dá-nos entendimento, dá-nos maturidade, dá-nos discernimento. Senhor, nos amplie nossa visão, Pai, para que possamos entender um pouco daquilo que o Senhor está fazendo e possamos, mesmo às vezes sem entender, ajudar, estando na nossa posição, na posição em que o Senhor tem determinado, que possamos compreender o Teu chamado para nossas vidas, Senhor. Que possamos caminhar com alegria, Deus, essa jornada difícil, muitas vezes cansada,
muitas vezes abatidas, Senhor. Renova as forças do fraco, renova a força de cada um dos irmãos, Pai. Em nome de Jesus. Amém.